Eu sou o evangelista Santiago e através deste vídeo, desta oração, eu quero trazer uma palavra, uma pequena palavra da parte de Deus que vai falar ao seu coração. Você que está passando por momentos difíceis na sua vida, como a dor do abandono, a dor da traição, feridas na alma, você entrou no vídeo certo, porque Deus irá falar profundamente com você, através do Salmo de número 55. Este foi um salmo que o rei Davi escreveu em um dos momentos mais difíceis e dolorosos de toda a sua vida. Vamos ler agora. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te esconde da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de uma pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. A pressa me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado, mas era que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte nos assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações, no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra, e me movia, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aqueles que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lançam o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará.
nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Glória a Deus. Meus irmãos, esse salmo foi escrito pelas mãos do próprio rei Davi. Acredita-se que esse salmo foi escrito no período em que Davi ele sofreu uma injustiça muito grande na sua vida. Ele sentiu a dor da traição, ele sentiu a dor do desprezo, ele sentiu a dor do abandono, a dor do medo, da angústia, dos tremores de morte que vinha sobre ele. Você observa que Davi, ele começa esse salmo de número 55 se lamentando pelas traições que ele tinha sofrido, porque acredita-se que foi escrito este salmo no momento em que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, por causa da traição do seu filho Absalão e do seu amigo íntimo Atiofel. Então Davi, ele teve que fugir para não ser morto. Ele teve que fugir para não permitir que ele perdesse a sua vida ou então fosse obrigado a tirar a vida do seu próprio filho. E Davi, em meio a essa fuga, ele não estava com medo em si da fuga em si. Ele não estava com medo dos seus inimigos que o perseguiam em si, porque ele mesmo fala nesse salmo que se fosse um homem que o tivesse perseguindo, se fosse um inimigo, um povo inimigo, ele teria suportado. Mas era alguém que estava dentro do seu âmbito familiar, do seu âmbito de amigos, do seu âmbito pessoal, que estava fazendo essa covardia para com Davi. E Davi, então, no começo desse salmo, ele começa se lamentando, e tem até uma parte desse salmo que ele diz que se ele tivesse asas como de uma pomba, ele voaria para bem longe para tentar escapar dos ventos fortes e das tempestades no ar. E assim, às vezes, nós nos encontramos também. Há tantos problemas nas nossas vidas, há tantas dificuldades. Sabe, quando você fala assim, se eu pudesse, eu largava tudo e sumia. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu em alguma época da sua vida, ou pode ser que esteja acontecendo agora, que você está com vontade de largar tudo, acabar com tudo e sumir no meio desse mundo? Assim era a situação que Davi se encontrava. Ele queria fugir dos seus problemas, ele queria fugir de tudo o que o cercava. Mas, porém, fugir não é a solução. Porque se você fugir, você vai fugir fisicamente, mas a dor, ela vai continuar dentro de você. Você precisa curar as suas feridas. Você precisa sarar as suas dores internas. Você precisa se perdoar. Você precisa se permitir
Você precisa deixar o Espírito de Deus trabalhar dentro de você, fazer uma limpeza, uma purificação e te restaurar no meio dessa tempestade, no meio desse vento forte, no meio dessa situação difícil que você possa estar enfrentando agora. Porque Davi, ele começa esse salmo escrevendo, se lamentando. Mas lá no finalzinho do salmo, ele já termina dando conselhos. Ele diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Olha, ele estava escrevendo um salmo se lamentando, e no finalzinho do salmo, ele agora está dando um conselho. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então você vê que o Senhor, ele traz a resposta para a sua vida, ele traz a cura, ele traz o fortalecimento, ele traz a restauração, ele traz a vitória, enquanto você ainda está enfrentando os problemas, enquanto você ainda está enfrentando as suas lutas. Você observa que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, e o Senhor Jesus salvou a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. A Bíblia vem nos dizer que o fogo, as chamas, não queimaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque dentro daquela fornalha tinha um quarto homem. Tinha um homem que estava ali junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E esse homem era o próprio Senhor Jesus. Então, você saiba de uma coisa, que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sempre vai estar com você nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, é que Deus vai agir. Porque esse momento que você está enfrentando agora, essa luta que você está enfrentando agora, para você pode ser para te destruir, mas para Deus é só um jeito, é só uma forma dele manifestar o seu poder, dele manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Você precisa de entregar a sua vida para Jesus. Você precisa de confiar na força e no poder de Deus. Se você está passando por um momento de traição na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo ferido por alguém que você o ama, por alguém próximo de você, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus te purifique. Você precisa fazer uma oração pedindo para que Deus te ajude a vencer esse problema agora, porque você precisa resolver esse problema, mas sozinho você não vai conseguir. Sozinho, a única saída que você vai enxergar foi como Davi, é tentar fugir dos problemas, é tentar empurrar com a barriga. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, essa história não vai terminar assim. Essa história vai ter um final feliz. Assim como Davi começou o Salmo 55 se lamentando, chorando, querendo fugir, com medo, e termina o Salmo dando conselhos para que nós pudéssemos lançar o nosso cuidado sobre o Senhor, a nossa ansiedade sobre o Senhor, os nossos medos sobre o Senhor, porque o Senhor cuidará de nós, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, Ele contempla a sua dor, Ele contempla a sua angústia, Ele contempla os seus problemas e Ele não vai te desamparar.
ainda que todos se levantem contra você, ainda que pessoas se levantem para te destruir, ainda que pessoas manipulem outras pessoas para lutarem contra você, ainda que você esteja sozinho no meio de um grande exército, se você confiar em Deus, Deus lhe dará a vitória e você sairá dessa situação e você irá dar conselhos para outras pessoas, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Então preste muita atenção, você precisa perdoar, você precisa deixar que essa dor, que essas feridas na sua alma, que essa falta de perdão, essa mágoa, essa tristeza profunda, essa angústia, você precisa deixar Deus curar essas feridas, mas você só vai conseguir que Deus cure as suas feridas, que Deus te restaure, que Deus te traga uma nova vida, que Deus abra os seus olhos, que Deus abençoe os seus caminhos a partir do momento em que você orar, em que você buscar a face de Deus. Porque enquanto Davi estava sendo perseguido pelos seus amigos, pelos seus inimigos, enquanto Davi estava fugindo pelas cavernas, pelos desertos da vida, aleluia, enquanto os inimigos de Davi estavam o perseguindo para o matar, para o destruir, Davi então, ele estava fazendo oração, ele estava orando a Deus. Davi no Salmo 109, ele fala: em paga do meu bem, os meus amigos me perseguem, mas eu faço uma oração. Então, ore a Deus, porque a oração é a chave da vitória, porque Davi poderia pegar uma espada e partir para cima dos seus inimigos, ele poderia juntar os homens, os seus valentes que estavam com ele e ir para a guerra, porque Davi era um homem que estava acostumado a ir para a guerra, e Deus sempre esteve com Davi em meio às guerras, mas existem coisas na nossa vida que nós não podemos fazer. Existem coisas na nossa vida que fogem do nosso alcance, e é nesse momento que você deve buscar a Deus. É nesse momento que você deve orar a Deus. Se Davi, que era rei de Israel, se Davi que venceu o gigante Golias, se Davi se tornou um grande rei sobre Israel, ele fazia oração a Deus. Nós também precisamos fazer orações a Deus. Precisamos buscar a face de Deus, porque a oração é o veículo que nos aproxima de Deus. A oração é a chave da vitória. A oração é o caminho para a vitória. Você precisa orar, você precisa buscar. Ore, entre no seu quarto, feche a sua porta. Ore, pede a Deus para colocar todas as coisas no lugar. Pede a Deus para arrancar essas mágoas de dentro do seu coração. Pede a Deus para te ajudar, aleluia, a vencer esse problema, a vencer essa dificuldade, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, te proteja, te guarde, e eu espero que você, e no meio dessa dificuldade, você possa cantar o hino da vitória para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe para as pessoas que você ama, e até mesmo que você compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas, aleluia, que estão envolvidas nessa situação que você está passando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.